Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar do telescópio espacial James Webb, mais uma descoberta fundamental para entendermos principalmente a vida, mais uma descoberta sensacional. Pela primeira vez, o telescópio espacial James Webb descobriu uma molécula de carbono, molécula essa que é fundamental para a vida. E isso aí, James Webb não só vê coisas muito distantes, coisas próximas, mas ele também faz uma análise química das maternidades estelares e ali ele descobriu essa molécula. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hein? Está chegando a hora do Congresso de Geologia Planetária, dia 1º e 2 de julho de 2023. E se você quer assistir esse congresso, você tem que fazer o seguinte: baixe agora o aplicativo do Space Today, o Space Today Plus, em spacetodayplus.com.br. Vai lá e selecione para ser um membro premium. Membro premium você vai pagar R$ 29,00 por mês. E nesses R$ 29,00 você vai pagar, você vai poder assistir não só o congresso, mas ter assim acesso a muito conteúdo de astronomia e de astronáutica. Então vai lá agora, baixe agora, você baixando agora, instalando, pode ser no seu iOS, pode ser no seu Android, você vai poder assistir esse congresso sensacional. Muitos trabalhos de diferentes áreas, trabalhos sobre astronomia que vocês vão curtir muito. Então baixe agora em spacetodayplus.com.br. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos falar dele, o telescópio espacial James Webb. Isso mesmo, o telescópio espacial James Webb, que continua aí trabalhando firme e forte, trazendo para nós aí novidades sobre esse universo. E para a gente falar hoje, a gente tem que ter um conhecimento primeiro de tudo, que é o seguinte: a vida, como a gente conhece, ela depende do carbono. A nossa vida é baseada no carbono. Ah, Sérgio, mas pode ter outra vida. Pode ter outra vida baseada em qualquer coisa, alguns dizem até no silício, né? Mas nós não encontramos essa vida ainda. A vida, como a gente conhece hoje, a base dela é o carbono. E para você chegar nessa vida baseada no carbono, você tem que começar de moléculas com carbono que são simples. Essas moléculas vão se combinando, vão se tornando moléculas cada vez mais complexas, até que você tenha o desenvolvimento de algo como a vida. Então é assim, basicamente, que funciona. Lógico que aí no meio tem vários detalhes que eu não vou entrar agora. Não é o ponto entrar aqui agora. Então é o seguinte, a gente sabe que nós nascemos, né? Nós somos, como dizia o Carl Sagan, poeira de estrelas. Muito bem, então você tem os berçários estelares. Berçários estelares são grandes nuvens formadas de gás e poeira, onde tem muita estrela nascendo. E se nós vamos ser o resultado disso, no final das contas lá, você estudar a química que existe nesse berçário estelar vai te dar uma ideia de como que essa química vai se propagar por toda a existência. E o James Webb, ele tem essa capacidade incrível de estudar berçários estelares. Por quê? Como eu falei, os berçários estelares são regiões que têm muita poeira e gás. E o James Webb é um telescópio que atua no infravermelho. Sendo assim, o James Webb tem a capacidade de penetrar essa poeira e esse gás, estudar isso da melhor forma possível, analisar, buscar ali estrelas que estão no seu processo inicial de nascimento e não só observar, fazer a imagem,
mas o mais importante para a gente fazer o espectro, ou seja, dizer para a gente quais são os elementos químicos que estão ali presentes. E foi isso que o James Webb acabou de fazer. Ele foi apontado para a nebulosa de Órion. Por que a nebulosa de Órion? Porque a nebulosa de Órion ela está localizada aí entre 1.300 e 1.500 anos-luz de distância da Terra e é um dos maiores berçários estelares que a gente tem próximo da Terra. Na verdade, muitos dizem até que a nebulosa de Órion é um verdadeiro laboratório para estudar o nascimento de estrelas. Então, não tem lugar melhor para você apontar o James Webb que a nebulosa de Órion. Então ele apontou lá você tem várias estrelas nascendo, estrelas em diferentes estágios de formação, e isso também é muito importante para a gente poder entender como funciona tudo isso. Muito bem. Lá na nebulosa de Órion, o James Webb foi estudar uma estrela especial. Ela se chama D203-506. Ela é uma pequena anã vermelha e ela é uma estrelinha que está nascendo ali. Ela tem um disco ao redor dela, né? Então, quando você vê a imagem dela, você vê que ela tem um disco protoplanetário. Ou seja, quer dizer que ao redor é uma anã vermelha. A gente já sabe que anãs vermelhas, muitas delas têm planeta. É uma anã vermelha aonde você tem em volta dela um disco de gás e poeira. Ela, só para vocês entenderem, ela está inserida no meio de um monte de gás e poeira que ela se formou. Mas ali, na estrelinha, você vê um disco de gás e poeira que a gente chama de disco protoplanetário. Então, o James Webb conseguiu não só fazer imagens maravilhosas usando para isso a NIRCam, que é a câmera no infravermelho próximo, e o MIRI, que é um instrumento no infravermelho médio, mas também conseguiu extrair o espectro dessa estrela. E aí é que vem a grande descoberta. Quando ele extraiu o espectro, ou seja, fez lá todas as linhas mostrando os elementos químicos, os pesquisadores descobriram ali uma molécula de carbono muito importante para a vida. Ela se chama CH3+. CH3+. Essa é o nome da molécula. O CH3 a gente chama de metil, tá? Nos hidrocarbonetos aí, né? Nos compostos, moléculas de carbono. Quando tem um maisinho, a gente chama de cátion. Então é o cátion metil que o James Webb acabou descobrindo. Isso aí tem várias implicações, tá? A primeira delas é o seguinte: normalmente, nessas regiões de formação de estrela, você tem muita radiação ultravioleta, porque tem muita estrela sendo formada. A radiação ultravioleta, ela tende a destruir as moléculas de carbono, moléculas mais simples, elas são destruídas. Porém, tem um outro lado. A radiação ultravioleta, antes dela destruir essas moléculas, olha só que interessante, ela fornece energia para que essas moléculas se formem. Então elas são formadas e depois elas são destruídas. Porém, a gente conseguiu detectar o CH3+, né, o cátion metil. E isso é muito interessante porque mostra que esse disco protoplanetário ele é diferente de tudo. E qual que é a outra importância? O cátion metil é a molécula de carbono que, aos poucos, vai se combinando com outras moléculas, vai criando cadeias de moléculas, moléculas cada vez mais complexas até chegar na vida. Então, o cátion metil seria uma base ali fundamental para o desenvolvimento da vida. E o James Webb conseguiu descobrir isso lá na nebulosa de Órion, no disco protoplanetário dessa pequena anã vermelha. Então, isso é muito interessante, essa descoberta feita pelo James Webb. Além dele estar estudando as primeiras estrelas, primeiras galáxias, estudando asteroide, planeta e tudo mais, ele também consegue, e aliás, essa é uma das grandes características do James Webb, é observar dentro dessas nuvens aonde você tem formação de estrela, e aí você poder, então, ter uma ideia legal da composição química de tudo isso, que na verdade é a química para formar a vida. Isso é que é legal demais. Uma coisa interessante, eles não detectaram água, não detectaram nenhum sinal de água nesse disco protoplanetário. Isso mostra que a radiação ultravioleta ela pode mudar completamente a química daquele disco protoplanetário. Por isso, quando eu falo que a vida, né, é um negócio complicado, o pessoal fala que é não, tá em todo...
Não é assim. Não é assim, tá? Porque é o seguinte, a radiação ultravioleta, e esse estudo mostrou isso, ela pode ter um papel fundamental nos primeiros estágios químicos que no final de tudo vão dar origem para a vida. Isso é que é importante a gente ter noção. Então, você pega toda aquela lista de coisa que tem para ter a vida, ainda você tem que colocar ali uma outra variável relacionada com a radiação ultravioleta. Tudo é muito complicado, tudo é muito complexo, mas o James Webb está aí para deixar tudo mais simples para a gente, pelo menos mostrar aí para nós todas as maravilhas desse universo. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!